Oi, a paz do Senhor, tudo bem com você? Meu nome é Paola e hoje eu vou estar trazendo aqui o testemunho da minha conversão. Bom, é meu primeiro vídeo aqui no canal e eu quero estar trazendo mais vídeos para você da minha vida sentimental. Eu quero estar falando do meu tempo de espera, quero também dar conselhos para você e falar tudo aquilo que Deus colocar em meu coração. Minha família, parte de pais são pessoas católicas, parte de mãe são pessoas evangélicas. Então eu cresci meio que dividida. E na minha infância meu pai não aceitava muito bem. Então eu respeitava, mas tinha em mente quando eu crescesse eu iria seguir aquilo que Deus quisesse que eu seguisse, né? Quando eu realmente tomei essa decisão, meu pai super me apoiou, graças a Deus, né? Porém, chegou um certo dia que eu decidi não ir mais na igreja católica, mas também eu não era evangélica. Então eu fiquei assim, sem ir na igreja católica, sem ir na igreja evangélica. Às vezes eu frequentava a igreja evangélica, mas não tinha aquele compromisso. Eu tive que passar por um momento muito difícil na minha vida para conhecer o amor de Jesus. Eu passei por ansiedade, eu tive ansiedade e eu também tive crise do pânico. Isso aconteceu em 2019 e durou até, não foi muito tempo, sabe? Eu passei o julho, finalzinho de julho, agosto inteiro e o começo de setembro, assim, com crise de ansiedade e crise do pânico. E houve um certo problema, não problema, mas na verdade por preocupação, a preocupação me causou ansiedade. E ali, né, foram alguns dias, porém foi muito, muito sofrido. Eu já não tinha mais ânimo para nada. Eu vivi uma pessoa com medo, uma pessoa que tinha sensação de morte. Eu pensava que eu iria morrer. Toda vez que batia aquela crise em mim, eu pensava que eu não iria aguentar. Eu já cheguei a acordar de madrugada com o coração palpitando, meu batimento acelerava muito, eu ficava trêmula. Aí um certo dia eu fiz exame de coração para ver se estava tudo bem, porque eu já não estava aguentando mais. Eu fiz o exame, não deu nada. Para os médicos, para todo mundo estava tudo bem, mas só eu e Deus sabíamos como eu realmente estava. E foi um tempo muito, muito difícil. Eu deixava de fazer as coisas com medo por causa da crise do pânico. Na época eu estudava, eu fazia curso. Então eu deixava de pegar o ônibus para ir estudar porque eu tinha medo de bater aquela crise comigo dentro do ônibus. Então eu ficava em casa, não estava vivendo uma vida como eu tinha costume. Aí, durante essa fase da minha vida, eu me aproximei de Deus. Eu fazia oração, eu ouvia louvor, aí foi que eu mais me acalmava através disso. E um certo dia eu resolvi fazer um propósito. Através desse propósito, eu senti que a minha crise de ansiedade não estava mais como antes, sabe? Eu senti que Deus estava cuidando de mim. Mas, embora eu não estava com aquela crise como eu estava antes, porém surgiu outro medo em mim. Eu tinha um medo imenso de Jesus voltar. Tinha muito, muito medo. Qualquer barulho que dava eu me assustava. Às vezes eu me pegava olhando para o céu com medo, com medo. Tinha um medo imenso. Aí eu fiquei sem entender, meu Deus, por quê? Por que esse medo? Por que essa coisa? E eu já estava num momento difícil. Aí um certo dia eu já estava muito cansada de viver assim, né? De ter uma vida, na verdade uma vida vazia. Porque dentro de mim tinha um vazio que só Jesus poderia preencher. Aí eu fui e embora eu não era cristã, mas eu sempre tive a minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus. Aí eu falei com ele: Senhor, o Senhor sabe de tudo que eu tô passando e embora eu tenha a minha vaidade, que gente, eu colocava na minha mente assim, se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de usar minhas roupas, eu vou ter que parar de usar brinco, porque eu amava.
é a doutrina da Assembleia, porque eu sou da Assembleia e desde criança eu já fui acostumada na Assembleia, embora eu não frequentava, eu não era membro, mas eu já tinha costume por causa da minha família. Então, para mim não era novidade. Eu gostava de ir, gostava de visitar. Então, para mim, se um dia eu fosse ser evangélica, eu iria para a Assembleia. E assim aconteceu. Aí um certo dia eu fui sincera com Deus. Eu falei com ele: Senhor, o Senhor sabe da minha vaidade. O Senhor sabe que eu gosto de usar brinco, tenho minhas roupas, e falei tudo com ele, falei chorando. E ele sabia que eu estava num momento difícil, mas mesmo assim eu estava dando mais valor à minha vaidade do que à minha salvação. Aí eu conversando com Deus, eu peguei o meu Novo Testamento, porque na época eu não tinha a Bíblia completa, né? Com o Antigo Testamento e com o Novo. Aí eu peguei e através do Novo Testamento o Senhor falou comigo. Eu quero até ler o versículo para vocês que Deus me deu na época. Gente, através dessa Bíblia que eu aceitei Jesus, na verdade foi uma transformação, né, que já havia fazendo em mim. Então se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu chorei muito e eu vi que eu estava dando muito mais valor às minhas roupas do que a Deus, do que a palavra dele. E ali eu entendi o que o Senhor queria. Eu entendi que ele queria me salvar, embora ainda eu não tinha muita força, mas a partir daquele dia o Senhor começou a me dar forças. Então a partir desse dia eu já fui sendo transformada pelo Espírito Santo. Eu gostava muito de ouvir música do mundo, eu perdi totalmente a vontade de ficar ouvindo, eu só ouvia louvor, eu xingava palavrão, eu achava, aí depois desse dia, eu achava um absurdo quando alguém falava palavrão perto de mim. Eu tinha práticas que não agradavam o Senhor, e Ele foi me moldando e tirou tudo de uma vez. Então, quando eu aceitei Jesus, eu já não tinha práticas que não agradavam ao Senhor, né? Embora nós somos falhos, né? Somos pecadores, mas Ele foi me libertando daquilo que não era da vontade dEle. Aí, um certo dia, eu estava na casa da minha prima. Aí nesse dia já era de madrugada, eu estava dormindo e eu acordei com o coração muito acelerado, muito. Aí eu falei, não, Deus já me curou, eu tô me sentindo melhor. O inimigo quer que eu volte a sentir o que eu estava sentindo antes. E ali eu pensei isso na época, né? Aí foi quando eu fui, lavei meu rosto, voltei a dormir. Quando eu dormi, eu tive um sonho. Na verdade, não foi um simples sonho, foi uma visão, foi onde o Senhor falou comigo. Eu estava na minha casa no sonho, tinha uma mulher e tinha um pastor também. Pastor que eu até conheço, que ele é o pastor da sede aqui, né, de onde eu congrego. E essa mulher falava assim comigo: para de reclamar das coisas, principalmente da ansiedade. E nesse sonho, o pastor falava comigo assim, que eu só precisava aceitar Jesus para minha vida mudar, para eu ser curada da ansiedade. E assim aconteceu, no sonho. Aí eu aceitei Jesus no sonho, a minha irmã também no sonho aceitou junto comigo, e a minha mãe reconciliava com o Senhor. E na vida real aconteceu assim mesmo. No dia que eu aceitei Jesus, foram eu e minha irmã. Minha mãe ainda está afastada, né? Mas no sonho ela reconciliava. Eu creio que, como não foi um simples sonho, eu creio que na vida real, em nome de Jesus, isso também vai acontecer. Então, naquele sonho, eu estava com ansiedade e tinha um céu totalmente escuro. Sabe quando o tempo está fechado? O tempo fechado, o céu escuro, parecia que ia chover, um tempo muito, muito feio. Aí assim que eu aceitei Jesus, o céu abriu. Aí apareceu o sol, aquele dia lindo. E na vida real realmente foi assim, sabe?
Aí eu lembro que no sonho eu falei, nossa, eu tô me sentindo tão feliz depois que eu aceitei Jesus. E nisso eu acordei. Aí quando eu acordei, eu falei, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer. Eu sabia o que Ele queria me salvar, Ele queria me libertar, Ele queria me curar. E no dia seguinte eu falei, eu vou na igreja amanhã e eu vou aceitar Jesus. Bom, eu fui, mas não aceitei naquele dia. Naquele dia eu estava esperando ansiosamente o pastor falar quem quer aceitar Jesus, para eu ser a primeira pessoa a levantar a mão e ir lá na frente aceitar. Mas não foi assim que aconteceu. Naquele dia o pastor não perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu fiquei, meu Deus, como assim não perguntou? Sempre pergunta. Aí eu fiquei naquela dúvida e com medo. Eu voltei para casa ainda com medo, porque eu estava com medo de Jesus voltar. Era um medo imenso em mim. Aí eu voltei para casa e aquele medo, aquela insegurança continuaram. Aí, uma semana depois, minha mãe começou a passar mal. Do nada, ela começou a passar mal e eu tive que procurar a minha vizinha para levar a gente no hospital. Aí ela levou a gente e nesse dia o Senhor marcou o encontro. Foi plano de Deus, tudo foi plano dele. Ela foi e me convidou, Paola, vai ter culto de jovens no domingo, vamos? Eu falei, vamos. E ela sempre me convidava. Desde muito tempo ela me convidava para ir na igreja, ir na escola dominical, eu nunca ia, eu nunca aceitava. Aí nesse dia, como eu queria logo ir, né, queria logo aceitar Jesus, eu fui e aceitei o convite. Quando chegou no domingo, lembrando que minha mãe ficou normal, minha mãe não passou mais mal, então realmente foi propósito de Deus. Aí, quando chegou no domingo, a minha vizinha veio na minha casa para confirmar, você vai mesmo? Eu falei, vou. Aí antes de eu ir para a igreja, eu orei. Eu falei, Senhor, eu tô indo, mas se for da tua vontade que eu aceite Jesus hoje, eu quero que o Espírito Santo me leve até lá na frente. E assim aconteceu. Quando eu cheguei na igreja, foi tão lindo, foi tudo plano de Deus. Quando eu cheguei lá, o tema era sobre esperar em Deus. Tinha uma semana que eu tinha escolhido esperar em Deus, tinha uma semana que eu criei a minha página no Instagram, que é sobre esperar em Deus. E ali tinha um agir de Deus em tudo. Aí eu entendi o porquê na semana passada que eu queria aceitar Jesus não deu certo, porque Deus já tinha um encontro marcado comigo naquele dia. Aí foi quando eu fiquei surpresa com o tema, nossa, e aquele culto, tudo que eu precisava ouvir, o Senhor falou, tudo. Tudo que eu estava passando, sobre dar mais valor às coisas terrenas do que as coisas de Deus. Então foi totalmente para mim. E eu chorei durante a pregação inteira. E o inimigo colocou na minha mente que se eu aceitar Jesus, que eu iria morrer. Então eu tinha aquilo na minha mente, nossa, se eu aceitar Jesus, eu vou morrer. Coisa que não faz sentido. O inimigo quer acusar a gente, quer colocar coisas que não são verdades e quer fazer a gente acreditar na mentira dele. Aí eu pensava, e hoje eu penso assim, nossa, se caso realmente fosse para eu morrer, depois que eu tiver aceitar Jesus, depois de ter Jesus como meu único salvador, era bênção, né? Eu estaria na glória. O pior seria se eu morresse sem a salvação. Então é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente não viva os planos de Deus, não quer que a gente aceite Jesus, que ele só quer matar, roubar e destruir, né? Mas Deus tem o melhor pra gente. Então, naquele dia, o pregador falou tudo que eu precisava ouvir. Ele falou, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você não vai morrer, não. Ele falou tudo que eu precisava ouvir. E foi quando, antes mesmo dele perguntar quem queria aceitar Jesus, ele falou quem precisar de oração. Então eu fui lá na frente. Tava com muita dor na época, né? Com meu coração partido. Eu fui na frente, recebi a oração e logo em seguida eu aceitei Jesus. Naquele mesmo dia eu aceitei, minha irmã também aceitou. E aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza eu nunca mais senti. Naquele dia o Senhor levou tudo. Toda aquela dor, todo aquele jugo pesado que eu sentia, Ele levou.
E eu saí de lá renovada. Assim que eu aceitei Jesus, eu fui curada da ansiedade, da crise do pânico, não senti mais aquela dor. Então eu saí da igreja flutuando. Era como se eu não sentisse os meus pés no chão. Literalmente, eu senti como se eu tivesse flutuando. Foi a sensação que eu tive. E quando eu cheguei em casa, eu tocava no meu corpo e falava, nossa, não parece ser eu. Eu não sentia como se fosse eu, é como se eu tivesse com outro corpo, sentindo uma pessoa totalmente renovada. Então esse foi meu testemunho, eu passei por momentos difíceis, mas que tinha o propósito de Deus, tinha o cuidado de Deus. Então eu quero que... E hoje eu tô há 1 ano e 6 meses na presença do Senhor, e foi a melhor escolha que eu fiz. Na época eu aceitei Jesus, eu tinha 19 anos, hoje eu tô com 21. Eu acabei de completar 21 anos. E é isso. Foi a melhor escolha que eu fiz. E talvez você se identifica comigo. Pode ser que você está dando mais valor às coisas terrenas, está dando mais valor às suas próprias vontades do que aquilo que realmente é importante para você. Aqui nada a gente vai levar desse mundo, nada. Mas o que Deus tem pra gente é eterno, né? Ele tem a vida eterna. Então, se você está passando por um momento difícil, entrega nas mãos do Senhor. Não estou falando que quem tem ansiedade ou quem tem crise do pânico é porque não tem Deus na vida. Não é isso que eu estou falando. Mas se você está passando por isso, deposite nas mãos do Senhor, porque da mesma maneira que Ele me curou da ansiedade e da crise do pânico, Ele também tem o poder de te curar. Então, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado do meu testemunho. Espero que seja edificante para você. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E entregue também seus caminhos nas mãos dele, porque ele tem o melhor para você. Então, compartilhe esse vídeo se você tiver gostado, para que Deus possa falar em mais corações. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.